Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Com a revista CPAD, nós estivemos estudando nesse trimestre o Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, estivemos vendo uma perspectiva de Jesus com os olhos de João. Hoje, na lição de número 13, nós iremos concluir essa revista, onde iremos falar da renovação da esperança, a renovação da esperança. Na semana que vem, iniciaremos a nossa nova matéria, que estudaremos a Igreja de Jerusalém. Vamos então começar com o texto áureo, João, capítulo 20, verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos, dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. João, capítulo 20, verso 26. A verdade prática é que a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Graças ao fato que Jesus ressuscitou, nós agora temos uma esperança. A primeira esperança que temos é a esperança da ressurreição. Também temos a esperança da vida eterna, porque Jesus diz que ia preparar lugar e viria para nos buscar. João, então, capítulo 20, verso 19, verso 20, verso 24 a 31, temos a ressurreição de Jesus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinha juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e a minha mão no lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que lindo texto encontramos aqui, que esperança maravilhosa. A palavra-chave dessa lição chama-se esperança, não é? Agora, pois, permanece a fé, o amor e a esperança. Vamos então à introdução. Chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição de nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nessa lição,
somos convidados a renovar a nossa esperança. Vamos ao ponto 1, a aparição de Jesus Cristo, depois de ressurreto. Paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa, do cenáculo onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. João 20, verso 19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada, como no primeiro dia da semana, João 20, verso 1, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinham visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ela ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos ainda estavam tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João, posicionados à distância, João 19, 27 e João 20, verso 10. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, João 20, verso 22 e 23, e João 20, verso 26, Jesus soprou neles o Espírito Santo. Aqueles discípulos, mesmo tendo recebido o Consolador, continuavam escondidos, com as portas trancadas e no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer a eles, repetiu agora de novo: paz seja convosco. Encontramos aqui no Evangelho de João, capítulo 20, 3 vezes essa expressão: paz seja convosco. O registro das aparições de Jesus entre a sua ressurreição e a ascensão do Pai, ela ocorre num período de 40 dias, de acordo com Atos 1:3. Jesus apareceu aos seus discípulos, pelo menos nesses 40 dias, em 10 ocasiões. As suas aparições começam com Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, primeira aparição. Seguiram-se então as mulheres que retornaram do sepulcro para anunciar aos discípulos o túmulo vazio, segunda aparição, Mateus 28, 8 e 10. Depois foi ver a Pedro, Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, verso 5. A quarta, ainda os discípulos que estavam a caminho de Emaús ao anoitecer. Jesus caminhou o dia com eles e se revelou a eles. Depois apareceu aos discípulos, a quinta, reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Vemos aí Marcos 16, 14, João 20, 9, 25. A sexta foi a aparição à presença de Tomé. A sétima apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. A oitava fez aparição aos apóstolos e a mais de 500 irmãos de uma vez, de acordo com 1 Coríntios 15, verso 6. A nona aparição, Jesus dirigiu-se a Tiago, meio-irmão dele, 1 Coríntios 15, verso 7, e por fim manifestou-se pela última vez na sua ascensão no Monte das Oliveiras. Foram 10 aparições nesse total de 40 dias que Jesus teve. Dessas aparições, ainda Jesus aparece também ao apóstolo Paulo, como Paulo diz, como a um abortivo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9. Quais são as preciosas lições que podemos tirar de cada uma dessas aparições? Primeiro, lição
é reter que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo mesmo disse: Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e a nossa pregação. Paulo dirigiu aos Coríntios dizendo isso em 1 Coríntios 15, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Portanto, a fé cristã está baseada no fato de Cristo ter ressuscitado, de ele ser o Cristo vivo e estar presente em cada reunião que nós fazemos de adoração a Deus. A segunda lição revela-nos que a ressurreição também é um fato inquestionável. Mostramos todas essas aparições que fortalece a nossa certeza e alegria de saber que ele, Jesus, está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da nossa esperança e a promessa que nós temos de ressurreição dos mortos em Cristo. Nós temos essa promessa porque Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós também não teríamos essa esperança da ressurreição, conforme mencionada por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, verso 14 e 16, onde o mesmo Senhor descerá do céu ao som da trombeta, a voz do arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados a encontrar com ele nos ares. Então, um dia seremos como nosso Senhor Jesus Cristo. Falando disso, vemos que a aparição de Jesus aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que ele, Jesus, está vivo. Vamos à aparição de Jesus, esperança, plena alegria, é o ponto 2 da nossa lição. Lembre-se que os discípulos estavam com medo. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus, o medo, a frustração, o desapontamento, a desesperança, surgiram tudo isso, pensando que aquele movimento de Jesus de Nazaré estava morto juntamente com ele. Mas quando Jesus ressuscita, e a ressurreição nós vemos que é um fato inquestionável, ela fortalece a certeza da alegria de saber que ele está vivo e que um dia seremos como ele. Portanto, a ressurreição trouxe esperança ao coração dos discípulos. A cena também dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente o estado emocional dos seguidores de Jesus. Eles dizem: nós esperávamos que fosse ele que havia de livrar Israel. E Jesus disse: honestos e tardios para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e que ressuscitasse, começando por Moisés e por todos os profetas, foi dizendo àqueles 2 tudo o que estava escrito acerca dele nas Escrituras. No entanto, quando Jesus se revela a eles, seus rostos transformaram-se imediatamente. Assim, a esperança substituiu o medo e a frustração e o desapontamento que eles tinham. O Cristo que venceu a morte é o Cristo que renova a nossa esperança e afasta de nós toda a frustração e toda a desesperança. Vamos à tristeza que deu lugar à alegria. Quando se apresentou Jesus aos seus discípulos, ele lhes trouxe paz. A primeira afirmação foi: paz seja convosco. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria.
Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Falemos da esperança e da alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança juntamente com a fé e com o amor, em 1 Coríntios 13, verso 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona também a alegria da esperança, a alegria como um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Assim, tanto a esperança quanto a alegria, e podíamos acrescentar a paz, estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Vamos então à sinopse, tópico 2. A aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, e também a falta de paz em paz, renovando o coração dos discípulos. A expressão paz seja convosco é uma saudação hebraica normal, shalom, mas nesse contexto é a luz da promessa de paz. Parece ser um lembrante que a sua paz, como presente de despedida aos seus discípulos. A minha paz vos dou, não é? Não vou-la dou como o mundo dá. João 14, 27. Essa paz que excede todo entendimento. Vamos ao ponto 3. A aparição de Jesus, convicção fortalecida. As dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração de um dos seguidores de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrá-lo e Jesus o convida a tocar, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Vamos ao fortalecimento da fé. Anteriormente, cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. João, capítulo 20, verso 28. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que antes eram agnósticos ou céticos e hoje afirmam com certeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Romanos 1, verso 21 a 23. Conhecendo Deus, mudaram a sua glória, não é? Vamos ao fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa que um dia dos mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta é uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, em Atos 24, versículo 15.
Também em 1 Coríntios 15, a dúvida da ressurreição não surgiu só entre os discípulos, surgiu também na igreja de Corinto, e Paulo teve que combater essa incredulidade, dando provas que Cristo de fato havia ressuscitado. Não só Paulo apresenta uma prova, mas apresenta uma lista de pessoas que viram Cristo ressurreto, incluindo o próprio apóstolo Paulo. Assim, Paulo ensinava e defendia essa verdade ao longo do seu ministério. Foi essa verdade do Cristo ressurreto que transformou o perseguidor da igreja em perseguido, Saulo de Tarso em Paulo. 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo serve-nos como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Vamos à sinopse, tópico 3. A aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé, renovou a esperança dos discípulos. Não é? Quando Tomé ouviu, disse: Senhor meu e Deus meu. Que linda expressão a de Tomé e linda confissão, uma das confissões que revela Jesus e a sua divindade. Com isso, nós concluímos mais uma lição, e não só mais uma lição, concluímos mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, aquela que eu considero a maior escola do mundo, porque aqui você estuda, estuda, estuda e nunca se forma. Sempre está estudando, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento para nós. Segundo as Escrituras, a promessa que um dia dos mortos iremos ressuscitar e receberemos um corpo glorioso baseia-se na ressurreição e glorificação de nosso Senhor Jesus. Vamos à conclusão. Durante esse trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas também é igual a Ele. É Deus em sua essência, é o Criador de tudo e, por conseguinte, é a fonte de toda salvação e de vida espiritual. Esse foi um dos propósitos que o evangelista redigiu o seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. Vamos à conclusão dessa lição, revisando o conteúdo que tivemos cobrindo aqui. Primeira pergunta: como os discípulos se sentiam por ocasião da morte de Jesus? E a resposta é: os discípulos ainda estavam tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. Segundo, mencione pelo menos 3 momentos em que Jesus se manifestou aos seus discípulos. Vamos lá, as aparições de Jesus começaram com: primeiro, Jesus manifestou-se a Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, João 20, verso 11 e 18, e Marcos 16, verso 9. Segundo, Jesus apareceu às mulheres que retornavam da sepultura para anunciar aos discípulos que ele estava vivo. Mateus 28, verso 8 a 10. Depois foi uma vez a Pedro, Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5. E aí temos mais as outras 7 aparições que mencionamos, não é? Vamos à terceira pergunta. Quais são as 2 virtudes mencionadas pela lição sobre a aparição de Jesus? Aqui nós vamos ter 2, a esperança e a alegria. Esperança e alegria, e podemos até acrescentar a paz. Essa é outra virtude
da aparição de Jesus. Vamos à quarta. Qual é a bela afirmação de fé que Tomé proferiu? A linda afirmação de fé que Tomé proferiu foi: Senhor meu e Deus meu. João 20, verso 28. Quinta e última pergunta. Em que eventos da vida do Senhor Jesus fundamenta a promessa de que um dia os mortos voltarão à vida e receberemos um corpo glorificado? Aqui baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus Cristo. Bom, com isso concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, mais um trimestre, o segundo trimestre de 2025. Iremos estudar no próximo trimestre a Igreja de Jerusalém. Veremos algumas particularidades da Igreja de Jerusalém. Continue aqui sintonizado conosco nos canais do YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. E nós temos nesse canal não só o comentário da revista da CPAD, nós também comentamos a revista da Betel, a revista da CADB, a revista da Central Gospel, e também comentamos a revista da Conimadeb, a Assembleia de Deus, Cristo para Todos. Meus amados, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, fale do nosso canal, clique aí no sinal de joinha, faça um comentário da lição, nem que seja só gostei ou algum comentário para nós melhorarmos esse trabalho que estamos fazendo, e assista sempre os nossos conteúdos na íntegra. Fazendo isso, você ajuda o canal do YouTube a entender que o nosso material aqui é relevante e que tem abençoado muitas vidas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.